Palavra aberta. A reforma agrária voltou ao foco de discussões nos últimos dias, depois da invasão da fazenda Aroeiras, em Lagoa Santa, por cerca de 500 famílias ligadas ao MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A fazenda é considerada improdutiva pelo movimento, mas os herdeiros da propriedade afirmam o contrário. A invasão repercutiu bastante no meio jurídico e político. Foi realizada quarta-feira uma audiência de conciliação na Justiça e o governador Romeu Zema se manifestou sobre o fato. Ele citou as dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais e afirmou de forma irônica que os produtores terão que filmar suas atividades a partir de agora para comprovar suas atividades. Disse também que muitas vezes a Justiça leva mais em consideração a opinião dos invasores. Já a superintendente em Minas Gerais do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Neila Batista, disse que o órgão tem interesse em adquirir a fazenda para assentamento de famílias. Para debater o assunto, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, do PL. Ele é produtor rural ligado ao agronegócio e foi 5 vezes presidente da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial da Assembleia. Olá, deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigada pela presença. Muito obrigado, Kátia. Obrigado, Eustáquio. Uma satisfação e alegria poder falar com vocês aqui nessa rádio tão importante. Estamos recebendo também o Frei Gilvander Moreira, assessor da Comissão Pastoral da Terra em Minas Gerais. Frei Gilvander, olá, obrigado pela presença. Gratidão pelo convite, Eustáquio Ramos, Kátia. É uma alegria, uma grande responsabilidade estar aqui ao lado do deputado, né? Já quero alertar aqui que as mais de 500 famílias lideradas pelas mulheres do MST fizeram em Lagoa Santa. Não foi invasão, foi ocupação. Não são invasores, são ocupantes. E na avaliação do senhor, então, deputado Antônio Carlos Arantes, invasão ou ocupação? Invasão e invasão criminosa, porque primeiro que é uma área produtiva. Ela tem dono, ela tem documentos e ela tem proprietários e tem atividade econômica, produção de milho, tem ali também, tem animais, tem gado, né, tem porcos. E tem dono, e tem documentos legais. Então é uma área, inclusive, que a metade desta área é área de preservação permanente. É área que tem muitas nascentes, é uma área muito importante, não só para Lagoa Santa, mas também para Belo Horizonte. Então é uma área que ela cumpre, sim, todos os requisitos aí de uma área produtiva. E o que houve foi uma invasão. E invasão, inclusive, por pessoas de outras regiões, inclusive a de Campo do Meio. Pessoal que estão lá, já invadiram aquelas fazendas de Campo do Meio, que não produzem nada, é uma realidade, não produzem nada, estão aqui. Tuíra, Silvinha. Tuíra, inclusive, é filha de uma vereadora do PT da cidade de Alfenas. E que são pessoas de bens, são poderosas, inclusive, têm recursos financeiros. Mas é uma profissional das invasões. O outro é o Silvinho. O Silvinho é assessor do deputado Rogério Correia. É outro profissional. E há também um dos líderes lá do MST, lá na região, lá em Campo do Meio. Ou seja, o que fizeram aqui é mais um ato criminoso que para nós não é nenhuma novidade. Ô, deputado, mas, por exemplo, o senhor falou que a fazenda Aroeiras é uma fazenda produtiva. Ela cumpre a função dela. Mas se fosse uma área não produtiva, o senhor acha que os integrantes do MST poderiam ocupar, poderiam invadir? Não, de jeito nenhum, porque primeiro que se é uma área que tem dono, se ele paga os seus impostos, se ele tem ali documentos, ou seja, ele toma conta daquilo e não tem que ser invadido. Primeiro que se pessoas que querem ter áreas para produzir, se querem trabalhar, o Estado tem muita área, o governo federal tem muita área e tem outros espaços, mas eles querem o quê? Que é lá em Campo do Meio, que é uma área muito nobre, que é ali na cidade de Lagoa Santa, que é muito nobre, valorizadíssima, né? Então, eu sou radicalmente contra qualquer tipo de ocupação, qualquer tipo de invasão, e principalmente por pessoas que não têm nenhuma vontade de trabalhar e produzir. Eu falo porque eu conheço esse pessoal. Você pode ter certeza que ali, se você for lá e pegar na mão de cada um, você não vai ver carro. De cada 10, 9 eu tenho certeza que não tem carro. Provavelmente vai ser os 10. Não sabe o que é passar a mão numa enxada, numa foice, ou montar num trator, produzir. Não sabem e não querem. O que eles querem realmente é fazer aí criar esse desconforto, essa preocupação para os fazendeiros, para os produtores rurais. Ou seja, é lamentável o que está acontecendo,
mas eu espero que a justiça faça a justiça e devolva essa área para os seus verdadeiros donos, que são pessoas de bem, são famílias de bem e que inclusive não são pessoas que usam aquilo ali simplesmente para ficar valorizando, não é nada disso. São pessoas que têm uma história, têm família, a família Bartolomeu, né, o pai que faleceu não faz muito tempo, e tem os herdeiros. Então, realmente, o que aconteceu ali, nós não podemos deixar que aconteça, e realmente está acontecendo já, são várias invasões acontecendo em Minas Gerais que nos preocupa muito. Frei Gilvander, como é que o senhor recebe essa crítica? Qual que é o argumento, né, de que pessoas que estão no movimento não querem trabalhar nem produzir? Kátia, eu, Frei Gilvander, já com mais de 60 anos, né, já fui explorado pelos latifundiários de Minas Gerais, do noroeste de Minas Gerais. Estou há mais de 30 anos na Comissão Pastoral da Terra. Já fiz também uma pesquisa de doutorado sobre a luta pela terra de Minas Gerais, inclusive sobre a luta do MST no sul de Minas também, envolvendo os assentamentos, especificamente os 11 acampamentos lá da Ariadnópolis. E lamento, e tenho que dizer aqui que a fala do deputado é totalmente contraditória e desrespeita a Constituição brasileira, né? Porque já está com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do ex-ministro Vicente Sernicchiaro, que a luta do povo camponês que faz as ocupações de áreas abandonadas, que não cumpre a função social, é algo constitucional legitimado. O ex-ministro Vicente Sernicchiaro, numa decisão, referendou isso. E tem muitas decisões. E depois repudiar aqui essa fala do deputado também, porque parece que ele está pensando que que o Brasil ainda seria regido com a Constituição Imperial de 1823, que foi outorgada e que prescrevia o direito absoluto à propriedade. Mas agora nós somos regidos no Brasil, graças a Deus e graças à luta de todas as forças vivas da sociedade, dos movimentos populares, está inscrito na Constituição brasileira, no artigo 5º, né, que a propriedade tem que cumprir a sua função social. Nos artigos 184, 185, 186, prescreve lá. Áreas que não cumprem a sua função social têm que ser desapropriadas para a reforma agrária. E a Fazenda das Aroeiras, em Lagoa Santa, já está demonstrado pelo MST e também por visita técnica do juiz da Vara Agrária que esteve lá, viu e apurou os pretensos proprietários, entre os quais tem uns que estão aplaudindo e reconhecendo a legitimidade da ocupação, já demonstraram. A fazenda estava totalmente abandonada, né? Não demonstraram posse nenhuma, tudo abandonado. Tanto é prova disso que eu estou falando, que é a pura verdade, que o juiz da Vara Agrária não concedeu liminar de reintegração de posse. Tanto é que ontem teve uma audiência de conciliação presidida pela Sua Excelência, a desembargadora doutora Ângela, no Tribunal de Justiça, e está empreendendo um processo de conciliação. Então eu peço respeito, porque nós sabemos, e na minha tese de doutorado eu apontei lá, a partir de dados do INCRAS, que no querido estado de Minas Gerais tem 23% do estado, cerca de 14 milhões de hectares, são terras devolutas, que estão griladas por grandes empresas eucaliptadoras. Né? Frei Gilvander, por exemplo, se um apartamento ou uma casa não estiver sendo ocupada, por exemplo, esse imóvel não estiver sendo ocupado, você acha que ele pode ser invadido? Não, não pode não, porque é uma coisa pequena. Né? O fato é o seguinte, são propriedades que têm que cumprir a função social, como aqui no centro de Belo Horizonte também, prédios abandonados, que deve IPTUs e tudo, os movimentos sociais estão ocupando para moradia. Mas pode invadir? Porque é injusto. Nesse caso, se o prédio estiver abandonado? Não. Depende um prédio, por exemplo. Depende do tamanho do prédio, depende se ele vai ter uma serventia social. Agora, o fato concreto do MST, que nós estamos discutindo aqui, né? Tanto todas as ocupações do MST. O MST já completou 40 anos. É um dos filhos da Comissão Pastoral da Terra. E tem idoneidade demonstrada. O MST não ocupa terras produtivas, não ocupa áreas que estão cumprindo a sua função social. E cumprir sua função social tem que ter, garantir preservação ambiental, tem que ter relação de trabalho conforme as leis, né?
Lá até o delegado do Ministério do Trabalho, Calazans, já foi lá, que nem o caseiro tinha relação de trabalho lá com os pretensos donos. Então, por isso é que essas 500 famílias vão seguir firme defendendo, porque não pode a especulação imobiliária e o grande latifúndio, o agronegócio, que tem devastado brutalmente nosso querido Brasil. Já está comprovado por pesquisas em várias faculdades, Eustáquio Ramos, que o agronegócio não produz alimento, produz commodities, produz desertificação dos territórios, está acabando com as águas. Nós estamos diante de uma emergência climática, né? Com eventos extremos cada vez mais letais, né? A agricultura familiar, na linha da reforma agrária, é que produz mais de 75% dos alimentos que chegam na mão, na mesa do povo brasileiro. O agronegócio, que só no ano passado não pagou 60 bilhões porque tem isenção, né? A soja, o Brasil é produtor de soja, deixou de pagar porque tem a Lei Candir, que diz que commodities não pode se pagar ICMS, 60 bilhões só o ano passado. Aqui em Minas Gerais, por causa dessa Lei Candir, as mineradoras em 25 anos deixaram de pagar 170 bilhões de reais. Seria o dinheiro que agora, se as mineradoras estivessem pagando para o governo de Minas, daria para pagar a dívida que o governo de Minas tem com a União. Deputado, o senhor demonstrou aqui, né, ter contrapontos à fala do Frei Gilvander. É uma piada. Primeiro que eu não sou contra você colocar pessoas que querem produzir em terras públicas, buscar forma, eu não sou contrário. Pelo contrário, eu sou produtor. Comecei com um pedacinho de terra, com 22 anos já tinha quebrado 2 vezes com problema de geada. Mas lutei, trabalhei e conheço muito. Sei que qualquer ferramenta que você imagina, que eu já trabalhei, qualquer máquina. Ou seja, eu sei o que é a vida do produtor rural. E sei o tanto que é importante o agricultor familiar, aquele menor, o quanto que é importante, sofrido e que está sendo extinto por falta de uma política de proteção. Pra você ter uma ideia, milhares e milhares de produtores de leite estão sendo extintos. Inclusive, segunda-feira, nós vamos fazer aqui o Grito do Leite, aqui na Expo Minas, liderado pela Federação da Agricultura FAENG. Ou seja, esses produtores são massacrados e são de uma importância muito grande e não são protegidos. Por quê? Porque hoje o governo federal faz questão de importar mais de 10% do leite que chega nas gôndolas do povo brasileiro. Enquanto nos outros governos passados, no máximo chegava a 3%. E está acabando com esse produtor. Mas quando se fala de tamanho, de quantidade do pequeno produtor, realmente são mais de 75%, praticamente mais de 80% dos produtores são pequenos e caminhando para médio produtores. Mas quando ele diz que 75% do que chega na mesa do brasileiro é do pequeno produtor, é uma narrativa que eles sabem fazer, mas não é verdade. Na realidade, 75% produz menos de 20% do que se produz no Brasil. Quando se fala de exportar commodity, leite Candir, foi a forma que destravou a exportação do Brasil. Porque o europeu, o chinês, o asiático, qualquer que seja, ele não quer importar impostos, ele quer importar alimento. E foi aí que o Brasil tornou competitivo na sua exportação. Ou seja, ele tem uma isenção tributária para exportar, mas para ele exportar ele tem que produzir. Para ele produzir, ele tem que gerar emprego. Para ele gerar emprego, ele tem que ter as atividades na sua propriedade. Aquela pessoa que foi empregada ali, que está empregada ali, ele gasta ali no supermercado, ele gasta na farmácia, ele gasta na escola. Ou seja, então se tributar a exportação é um erro. Tanto é que entrou o governo do PT e não mudou nada. Ou seja, entenderam que não tem outro caminho. Agora, realmente, nós precisamos avançar muito na agricultura familiar, sim. Tanto é que os projetos mais importantes que teve nesses últimos quase 20 anos da Assembleia, que envolve pequeno produtor, atividade direta aos pequenos, é desse deputado. A maioria, pode só ir lá e buscar. Qualquer projeto de sustentabilidade, lá da agroecologia, biofertilizante, incentivos ao biofertilizante, biogás, Código Florestal, tudo passou por esse deputado. Ou seja, então eu discordo plenamente desses números, não é real. E quando ele fala do movimento legítimo, não é legítimo, tanto é que não tem nem personalidade jurídica. Você imagina um movimento e aonde a referência desse movimento chama Zé Rainha. Quem que é Zé Rainha? Uma pessoa que faz extorsão das pessoas e foi preso, inclusive, bandido.
É o do líder, assim, as referências deste movimento. Ou seja, são pessoas, quando você pega as lideranças disso aí, não dá para buscar a ficha, né? Você pega no Campo do Meio, por exemplo, a fazenda que eles invadiram, uma parte foi restituída aos proprietários. Esta fazenda tinha todas as certidões. Que ela tem bilhões de dívidas, não sei o quê. Era mentira. Eles estavam com todas negociadas e pagando em dia, com todas as certidões. E a parte que foi restituída já teve 3 safras, já pelo 3º ano seguido, 3 safras. Soja, milho e também entra um plantio alternativo, muitas vezes, aveia, o trigo, também na época da seca. Do lado, está lá, é matagal. Eu rodei esta fazenda por 4 horas. Mais de 450 invasores. Eu não vi ninguém trabalhando, com exceção de um. Só tinha uma pessoa com enxadinha lá capinando uma mandioca, onde a braquiária estava mais alta que a mandioca. E o resto andando de carrão. Carrão de Citroën, eu não lembro direitinho, Corolla, caminhonete, as placas. Hortolândia, São Paulo. Campinas, São Paulo. Sumaré, São Paulo. Só para lembrar que Hortolândia é a célula onde nasceu o PCC. Só para falar para vocês que lá neste movimento, inclusive, a região teve muitos assaltos aos bancos. Teve muito assalto também a propriedades, roubos de tratores. E as pistas caminhavam para aquela região. Inclusive, muitas prisões, inclusive. Ou seja, os movimentos que tem aqui, inclusive na Assembleia, a maioria desse pessoal que está no movimento não me conhece, eu entro no meio deles e pego na mão. Eu faço questão de pegar na mão do cara. Gente, eu fico triste de ver. Ninguém tem mão calejada. Com exceção de um ou outro que tem uma mão calejada. Aquele eu olho no olho dele e fico triste. Falo assim, puxa vida, você está sendo usado, você está sendo manipulado e está sendo... E aí, dali a pouco, primeiro vai a turma que salva as formiguinhas. Dali a pouco, aí eu pergunto para eles, o que vocês estão fazendo? O que você vai protestar? Ninguém sabe. Não está sabendo. Está ali 100, 200, 300, não sabe o quê. Aí, não, mas quem sabe é o pessoal chefe nosso, mas daqui a pouco chega. Aí eu fico de olho, e chega. Chega numa caminhonete, cabine dupla. Bem vestido, bonitão, as roupas bacana, roupa cara. Esses são os líderes. Então, este é o movimento dos invasores, é um movimento criminoso e que no governo Bolsonaro eles ficaram apagados, né? Tanto é que os números foram assim... O deputado, precisamos repartir o tempo aí, por favor. Você fala, tá? Daqui a pouco você pode falar, você fica tranquilo. Mas também não é justo. No governo Bolsonaro, você tem uma ideia, foram pouquíssimas invasões e tiveram que sair. Hoje, no governo de Goiás, de São Paulo e tudo, está tendo a mesma coisa. Mas em Pernambuco, né, o pessoal mais da esquerda continua. Ou seja, então, o que a gente vê... E agora, mas o principal que eu gostaria de falar, depois o Frei Giovanni fica à vontade. Deixa o tempo para responder, né, deputado? A hora que, mas só para deixar números claros, uma coisa que o MST, o movimento, não quer é legalizar as propriedades. Porque essa pessoa pega ali aquela propriedade e legaliza para ele não fica mais dependendo do governo, né? Ele não fica mais dependendo do movimento. No governo Bolsonaro foram mais de 410 mil pessoas que tiveram o título, né? Titula Brasil, terras públicas, contrato de concessão de direito e título de domínio. Isso só no governo Bolsonaro, 4 anos. No governo Temer foi 208 mil, é muita gente. Foi o Temer, inclusive, que criou esse programa, foi bacana para danar. E no governo do PT, em 13 anos, apenas 265 mil. Ou seja, o que eles não querem é legalizar para aqueles que já estão assentados. Você não quer deixar eu falar, não, né? Pois não, Frei Giovanni, pode fazer outra ponta. Falar, exatamente, porque debate, palavra aberta, a palavra ser aberta, no mínimo tem que ter equidade, igualdade de tempo, né? Então, infelizmente, como está em baila no Brasil ultimamente, a turma da extrema-direita, do agronegócio, continua caluniando, difamando e soltando um monte de calúnias. Eu quero dizer aqui, como ele citou 3 pessoas aqui, conheço há 30 anos o Silvinho, a Tuíra e o José Rainha. E o que o deputado falou que é calúnia. Silvinho, Tuíra e Zé Rainha são pessoas idôneas, inclusive ameaçadas de morte. E quero informar aqui também, outra mentira que o deputado falou específico aqui, o Zé Rainha não participa mais do MST, ele participa da Frente Nacional de Lutas. E tem que informar também aqui, Eustáquio Ramos e Kátia, a grande ilegalidade, a arbitrariedade que o governador Zema está fazendo ao ordenar e manter a Polícia Militar de Minas fazendo um cerco
lá na ocupação das 500 famílias do MST em Lagoa Santa, sendo que não tem nenhuma decisão judicial para reintegrar na posse lá. Então, é uma ilegalidade absoluta que temos que protestar aqui. Outra coisa que eu tenho que informar aqui é que o agronegócio e o latifúndio que o deputado está defendendo aqui é o que nós da Comissão Pastoral da Terra, que tocamos desde 1985 uma campanha permanente por erradicação do trabalho escravo, e eles vêm disseminando exagero de agrotóxicos, trabalho escravo, como foi, por exemplo, em Unai, né, que chegou na chacina lá de 4 fiscais do Ministério do Trabalho, né? Tem que informar aqui também as pessoas para que a verdade, Jesus Cristo falava que a verdade liberta, a mentira oprime. Então, em nome da verdade, eu quero referir, porque está na minha pesquisa de doutorado, a Fazenda Ariadinópolis, em Campo do Meio, no sul de Minas, né, que o deputado fala aqui, ela estava totalmente abandonada, sem cumprir a sua função social, era uma usina de cana e álcool abandonada, devendo bilhões de dívidas trabalhistas, onde trabalhadores foram assassinados, e o MST ocupou ali, e hoje são mais de 500 famílias gerando vida e produzindo alimentos saudáveis naquela fazenda ali. E a única solução justa para os mais de 11 acampamentos lá da Ariadinópolis, titulados como Grande Quilombo Campo Grande, e aproveito aqui para cobrar do governador Zema e também do presidente Lula que desaproprie para finalizar, uma vez por todas, aquela injustiça que vem, essa pressão lá em cima sem deslindar isso aí. E outra coisa, quero alertar aqui também, é um absurdo, né? O deputado defendendo aí os latifundiários, latifúndio e agronegócio, fez chacina em Unai, noroeste de Minas, fez chacina o empresário, né, latifundiário Adriano Chafik, mandou matar 5 sem terras, matou 5 sem terras no massacre de Felisburgo lá, e até hoje a fazenda, que tem inclusive parte dela como terras devolutas, não está ainda assentada. Então clamo aqui, em nome da vida, em nome das crianças, que também o governo estadual, na parte dele que é das terras devolutas, e que o governo federal Lula também desaproprie, compre a terra, essa da Ariadinópolis, essa lá de Felisburgo também, para que o povo, as centenas de famílias possam viver em paz, porque o sangue dos mártires precisa ser respeitado. Nós estamos encerrando Palavra Aberta deste sábado. Hoje recebemos o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Antônio Carlos Arantes, do PL, que é produtor rural, ligado ao agronegócio, foi 5 vezes presidente da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial da Assembleia. Obrigada pela contribuição. Até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço. Mas só fazendo um pequeno complemento, quando fala que o agronegócio oprime, assassina, quando se generaliza, você comete crimes. Isso é um absurdo. Se teve conflitos e se chegou-se ao ponto que não deveria ter acontecido, isso não significa que o agronegócio faz isso. O que o agro faz é colocar comida na mesa do brasileiro e de pessoas do mundo inteiro, de mais de 1 bilhão de pessoas. Recebemos. Mais de 1 bilhão. Eu, com seriedade, com trabalho, e que neste governo, inclusive, já tem o maior índice, inclusive, de falências, de pessoas buscando a recuperação judicial em função de uma falta de respeito com nossos produtores, aonde nossos produtos hoje começam a não pagar o custo de produção. Obrigado. Ou seja, o nosso produtor faz a diferença, é do pequeno ao maior produtor, nós temos que respeitar e tirar o chapéu, porque trabalham com seriedade. Obrigado pela presença também ao Frei Gilvander Moreira, que é da Comissão Pastoral, integrante, assessor da Comissão Pastoral da Terra em Minas Gerais. Frei Gilvander, obrigado pela presença, um grande abraço. Eustáquio, muito obrigado, e como o deputado insistiu aqui em não respeitar a coordenação aqui, na equidade do tempo aqui, eu tenho que reafirmar aqui que o agronegócio, que é saudado aí pela mídia e pelos agronegociantes como TEC, como TOP, é morte. Agronegócio está produzindo epidemia de câncer no Brasil, está desertificando o território brasileiro, não produz alimento, porque produz commodities para exportação, tem isenção de ICMS, está sequestrando terras que deveriam estar na mão do campesinato, gerando alimentação saudável. Então, em nome do futuro da humanidade, nós precisamos frear o agronegócio, fazer reforma agrária e
identificar e demarcar todos os territórios dos povos originários, dos povos indígenas, dos povos tradicionais. Muito obrigado, Eustáquio Ramos e Kátia. Lembrando que você pode acompanhar o Palavra Aberta também nos nossos canais digitais, entre eles o YouTube. E reforçando que todas as pessoas que foram citadas aqui receberam críticas, está um espaço aberto aqui na Itatiaia para se manifestarem.